Amém? Hoje é minha vez de receber um convidado especial aqui no canal da Igreja Vitória da Conquista. Evandro, tira a sandália do pé, porque hoje o papo é santo. Muito obrigado, Caio, pelo convite. Nós queremos aproveitar, agradecer também a toda a produção e desejamos que esse quadro possa alcançar o maior número de pessoas possível, que possamos ser alcançados também pelo falar de Deus, proporcionando para nós vida e edificação. Venha, Caio, com o tema. Amém, amém. Bom, o tema de hoje é o efeito borboleta. Você já se imaginou o quanto a vontade de Deus percorreu até que a salvação chegasse a cada um de nós? Mas antes de iniciarmos o tema, curta, comente, compartilhe, interage no chat e siga a gente no nosso canal. Esse tema, logo quando também nós somos abordado por esse tema, nós ficamos muito assim alegres, felizes, porque nós precisamos compreender o quanto Deus ele é misterioso, Caio. E nós não conseguimos entender a mente do Senhor. A própria palavra fala que os pensamentos de Deus são maiores do que os nossos pensamentos, que os seus caminhos são maiores do que os nossos caminhos, e a maneira que Deus determinou para alcançar o homem pertence unicamente à sua sabedoria, à sua soberania, e tudo que acontece conosco, todo esse caminho misterioso, todo esse trabalhar misterioso de Deus, nada está fora de ordem, tudo faz parte do seu plano, parte da execução desse propósito, e quando esse propósito ele é cumprido em nós, nós ficamos assim sem entender e falar, meu Deus, teve todo esse caminho para Deus me alcançar e eu não entendi nada disso. Mas nós não vamos entender o plano de Deus, nós podemos apenas desfrutar, e nós esperamos que cada um de nós possamos entender esse plano de Deus, abraçar esse plano e também permitir que Deus alcance também outras pessoas através desse mistério insondável que é Deus. É verdade. Agora, eu estava pensando sobre exatamente essa expressão, né? Efeito borboleta. Eu acho que alguns já assistiram o filme em 2004 de Efeito Borboleta com Ashton Kutcher e tal, mas a gente já até ouviu aquela metáfora, né, que fala que como o bater de asas de uma borboleta pode provocar um tufão no outro lugar do mundo. Mas se a gente parar para observar, isso já ocorreu com a visão da igreja nossa. Presta atenção, presta atenção. Ali na década de 20 teve um reavivamento na China, não foi? Ali com os missionários da Europa, através da pregação, da loucura da pregação do evangelho, foram na China, e ali teve o que? Surgiram novas lideranças ali, dentre elas o Atmani, o Jesus Lee e Irmão Dong, que não se tornaram somente ministros, mas se tornaram o que? Embaixadores. Foi liderar um ministério aqui na América Latina, na América do Norte. E através dessa visão de exercitar o espírito, de negar a vida da alma, a gente faz parte dessa igreja hoje, faz parte desse mover de Deus. De simples pregação, através de missionários, hoje estamos fazendo parte desse algo maior, né? Que mudou nossa história dentro da igreja. Então, na verdade, quando nós também, Caio, quando nós observamos a história, que você narrou um pouquinho a história da igreja, quantos homens de Deus nos precederam, e o labor deles, e cada época, cada era que eles viveram, desde Adão até nós hoje, já se percorreram muitos anos, e Deus ele sempre tem uma maneira para trabalhar, para alcançar o homem, né? Quando eu estava pensando nesse tema, também lembrei sobre vários episódios que aconteceram no decorrer da história, a travessia do Mar Vermelho, o batismo no Rio Jordão, o recebimento do Espírito no dia de Pentecoste, os discípulos estarem todos reunidos e contemplar o Senhor Jesus subindo. Foram fatos que ocorreram em toda a história da igreja, em toda a história cristã, que nos leva a entender que Deus, ele realmente ele trabalha, aquele versículo que o Senhor Jesus ele falou, né? Meu Pai
trabalha até agora e eu também. Mas tudo dentro do plano de Deus. E às vezes nós não entendemos o fato de uma pessoa ser predestinada, uma pessoa ser salva. Eu me lembrei de uma história que eu li num livro, e onde falava que uma pessoa, quando ele foi salvo, ele é como se ele tivesse visto uma porta que dá entrada para a dimensão espiritual, e lá escrito: entre por essa porta e você será salvo. E quando ele entrou por essa porta, ele falou: glória a Deus, eu fui salvo, recebi o convite e entrei, não fiquei questionando, entrei, eu fui salvo. Mas quando ele olhou para trás, estava escrito lá de trás da porta: você foi escolhido antes da fundação do mundo. Então nós não corremos atrás da salvação. Sim. A salvação de Deus, simplesmente, ela nos alcançou. Eu não sei se você já fez plano alguma vez de receber Jesus, de viver a vida cristã, mas simplesmente nós estamos vivendo a vida cristã. Eu nunca fiz esse plano na minha vida. Então o que nós observamos é que Deus, ele tem uma maneira maravilhosa, soberana de alcançar. Nós ficamos bem impressionados com o testemunho de uma pessoa que ele foi salvo, sabe como, Caio? Ele comprou algo. Sim. E aquilo que ele comprou estava enrolado num jornal Árvore da Vida. E quando ele abriu um embrulho e leu o artigo do jornal, ele recebeu o Senhor Jesus, ele recebeu a salvação. Então, você acha que esse homem, essa pessoa, ele fez plano de ser salvo? Simplesmente a palavra chegou a ele e ele recebeu a salvação. Daí a importância da literatura, a importância do posso orar por você. Um simples ato, né, de você chegar para a pessoa, posso orar por você, pode mudar toda a história da pessoa e tal. É igual o que ocorre aqui em Conquista, né, que a gente faz parte do CEAP, a gente está podendo fazer parte do CEAP. Então a gente tem que se vestir da couraça da fé, do capacete da salvação todos os dias, espada do Espírito, né? E a gente vai pra rua e vai lá, posso orar por você. E a gente vê vários testemunhos de pessoas que têm mudado de vida justamente por uma oração. A maneira de trabalhar do Senhor é incrível. Às vezes a gente olha para uma pessoa, aquela pessoa ali não quer receber oração. Aquela pessoa não quer receber oração. Mas o Senhor fala, não temas, pelo contrário. Não te cales, né? Fale e não te cales. E a gente vai lá e fala, posso orar por você? E a pessoa recebe o evangelho e tem ali todo um impacto da palavra do Senhor, né? Que tudo sair da palavra do Senhor é poder e espírito. Então só basta a gente confiar, ter esse coração puro para com o Senhor todos os dias, só crer e obedecer. Só crer e obedecer. É isso que o Senhor quer. E quando você falou aí sobre a nossa prática do CEAP, que é orar pelas pessoas, sim, ir para as ruas, pregar o evangelho. No passado eu ouvi muitas pessoas dizendo, muitos homens, obreiros, missionários, que alcançou tantas pessoas e fez uma oração, tal pessoa se converteu, ele foi responsável por ganhar 30 almas, mas na verdade, Caio, a gente não pode dizer que ganhou tal pessoa, porque a nossa parte na história, no percurso de uma pessoa pode ter sido não tão intenso, porque antes de nós abordarmos uma pessoa na rua e ela receber uma oração, ela receber uma salvação, outras pessoas também já trabalharam por ela. Ela pode ter sido filha de uma mãe, sim, que há muitos anos orou por aquela pessoa, de um vizinho falar constantemente do evangelho para ela. E ali naquele dia que nós deparamos com ela na rua e falamos, posso orar por você? Ela parou, ouviu a oração, ouviu a pregação do evangelho, adquiriu um livro, mas nós não podemos dizer, foi eu que salvei, por meu intermédio salvei essa pessoa. Porque esse trabalho, ele acontece bem antes de nós iniciarmos ali com ele na rua. Então quando nós observamos essa parte da história nossa de interferir na vida de uma pessoa, às vezes elas estão transitando nas ruas, elas estão muitas vezes andando sem
uma direção, não sabe para quê, nem mesmo saiu de casa, mas ela é abordada por alguém. Então, nesse trabalhar de Deus, mesmo que seja misterioso, tem uma coisa muito importante que a gente não pode desconsiderar. Deus sempre vai contar com pessoas para levar esse propósito dele ao cumprimento, né? Então, a gente, de um lado, Deus realiza a sua obra, e por outro lado, ele precisa de nós. Então, você citou aí no início de homens, nome de homens. Você citou todos os homens que fizeram parte da história da igreja. Aí eu citei alguns homens que fizeram parte da história da Bíblia. Deus, ele sempre conta com pessoas, com homens disponíveis. A maneira de um homem ser alcançado, nós não vemos isso de maneira nítida na Bíblia, mas a gente só vê o termo que a gente tem que pregar o Evangelho. Conformosos são os pés do que anuncia coisas boas. Como crerão se não há quem prega? Como pregarão se não for enviado? Mas a maneira nós não vemos. Então, isso que é maravilhoso na vida cristã, Caio, porque a palavra fala que é pela multiforme sabedoria de Deus é que vai se tornar conhecido dos principados e potestades essa soberania de Deus, e nós fazemos parte disso. É interessante que quando nós olhamos esse contexto aí, podemos ficar alegres, empolgados, porque todos nós podemos ser usados por Deus para abençoar, para salvar a vida. Exatamente. Eu já cantei muito aquele hino de Aline Barros que fala: quero ser usado da maneira que tu queres, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa a mim, Senhor. Qualquer hora, qualquer lugar, você pode ser usado pelo Senhor. Todos nós. Isso é verdade. Isso me fez lembrar, sabe o que? O caráter da pregação que Paulo escreveu ali em 1 Coríntios, capítulo 2, que ele foi dar o testemunho de Deus para os coríntios. E ele o fez, não se apega na própria sabedoria, a própria persuasão da palavra, ou ostentando de palavras. Tem muitas pessoas que acham que tem que saber todas as escrituras, mas não, é só deixar Deus conduzir. O Senhor que nos unge, é Deus que nos unge, e ungir significa o quê? É levantar para dar cabo à sua administração, e quem vai executar, e só quem tem a capacidade de executar é o Senhor em nós. Então a gente não precisa utilizar de persuasão, às vezes a gente se apega muito à nossa própria sabedoria, né? Mas não, Paulo fala que foi em fraqueza, temor e tremor que ele serviu ao Senhor. Ele abria a boca e não se calava, por amor ao Senhor. Isso que a gente tem que ter é amor à pregação, amor a Deus, amor ao reino, que ali é a visão. Isso. Amém. O resultado, você falou aí a questão do amor, do chamamento, da vocação. É isso que vai trazer resultados surpreendentes. Não é o método, Deus nunca se importou com o método em si, mas é com a motivação, é com o seu amor, é com o seu encargo, é com a sua responsabilidade pelaquilo que você está fazendo, porque aquilo que você faz com essa dedicação também transmite para aquela pessoa que está lhe ouvindo, que está sendo ajudada por você. Nós costumamos dizer sempre, no CEAP, já que estamos também falando sobre essa ferramenta, que uma pessoa que serve a Deus, sim, ela pode ser usada de várias maneiras. A gente não pode ficar bitolado de que a pregação do Evangelho somente tem que ser feita daquela maneira. Ou seja, o nosso conceito muitas vezes de pregação do Evangelho é aquilo que nós fomos ensinados, aquela pregação do Evangelho tradicional. Mas, Caio, nós somos membros do corpo de Cristo, estamos no corpo e temos várias funções nesse corpo, né? Cada membro com sua função. É verdade. E qual é a maneira que Deus te chamou? De que maneira você pode ser usado? Que membro é você nesse corpo? Então não importa. Paulo até mesmo falou que ele não se importava com aqueles que pregavam o Evangelho. Mas a única coisa que ele agradecia era que Cristo estava sendo pregado.
Então Deus usou no longo da era, em toda a história, várias pessoas com seus dons, com suas capacidades diferentes. E eu acho isso muito interessante, porque Deus não vai... Nós já falamos aqui sobre a importância dos missionários nas ruas, dos comportores nas ruas, só que Deus não vai colocar todos os seus filhos nas ruas para pregar o evangelho. Deus vai ter lá seus filhos em consultório, seus filhos na área da educação, seus filhos no esporte, para alcançar todo o homem. Porque o desejo de Deus é que todos os homens eles sejam salvos, né? E cheguem ao conhecimento da verdade. Mas só que tem uma coisa: você quer ser usado? Você tem que sair do lugar que você está, né? Até mesmo esse quadro, né? Tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que tu está é santo. Foi o chamamento de Deus foi quando Deus chamou Moisés. E a sarça apareceu, Deus falou, a voz de Deus ali com Moisés, mas depois Deus falou assim, ó, vem que eu te enviarei. Sempre é assim, eu quero ser usado por Deus. Eu quero fazer parte da história na vida na história da salvação na vida de uma pessoa. Mas eu tenho que sair do lugar onde eu estou. Olha, Moisés teve que sair. Abraão, no capítulo 12 de Gênesis, Deus falou, sai da tua terra e da tua parentela. Os discípulos tiveram que sair das suas casas, das suas ocupações para seguir o Senhor. O próprio Senhor, ali ele se compara como um semeador no capítulo 13 de Mateus e fala, o semeador saiu a semear. Então nosso trabalho, a pregação do Evangelho, ela se dá quando nós nos dispomos, nós saímos para atender ao chamamento de Deus, né, Caio? É verdade. Agora, o Senhor nos preparou algo para a aperfeiçoação da pregação do Evangelho, que é o SEAP. E o Senhor age de forma dinâmica, de forma orgânica. Você consegue enxergar as diferenças do mover do Senhor do SEAP há 30 anos atrás ou há 20 para o mover do SEAP nesse atual, hoje? O SEAP, como qualquer outra ferramenta, tudo na igreja, nós inovamos todas as ferramentas, né? Porque Deus, ele é novo, as suas misericórdias se renovam dia a dia, e nosso Deus, ele tem uma maneira para trabalhar no homem, não muda, mas a maneira para alcançar o homem, Deus ele vai sempre se inovando, né? Então o SEAP já passou por várias experiências, nós já tivemos experiências diversas no SEAP, tudo isso para que o Evangelho pudesse ser levado de maneira mais eficaz. Então você falou, desde quando o SEAP ele surgiu até hoje, nós hoje temos nas mãos uma ferramenta poderosa, que é a comportagem dinâmica, e que nenhum dos anos anteriores foi provado disso com tanta eficácia. Ninguém que fez o SEAP no passado provou disso, mas Deus nos trouxe há 2, 3 anos atrás essa ferramenta maravilhosa, que é a comportagem dinâmica, e com essa ferramenta as pessoas têm sido alcançadas de maneira surpreendente. Então tá vendo aí, mais uma vez, o resultado depende do nosso empenho. Então, com isso também é bom nós falarmos também sobre isso, porque às vezes eu já fui abordado pessoalmente por um irmão, que eu já fui várias vezes na cidade dele, e aí pregar o Evangelho, fazer comportagem, espalhar sementes da palavra de Deus, os livros, né, as literaturas. Aí ele falou, Evandro, que dia é que você vai vir aqui para pregar o Evangelho de verdade? Um dia que você vier aqui para pregar o Evangelho de verdade, me fala que eu quero sair. Eu falei, irmão, a gente já tem vindo aqui há tanto tempo, será que nós não pregamos o Evangelho? Mas é porque a maneira que Deus nos revelou, através da palavra, dos apóstolos, dos profetas que estão à nossa frente, é esse canal, é esse meio, a comportagem dinâmica. Então, todos os SEAPistas que vêm agora para o SEAP, eles estão provando isso.
Um dia, Caio, eu me lembro, e se ele estiver escutando, ele vai lembrar. Um dia um irmão chegou no CEAP, um CEAPista, e falou assim: eu não estou entendendo muito, porque só fala de comportagem aqui e tal. Eu falei: irmão, você já assistiu um filme chamado Karate Kid, que um jovem queria aprender Kung Fu, mas o professor de Kung Fu só ensinava ele. E no final ele não sabia. Ele era aprendendo Kung Fu com aquele simples gesto de tirar o casaco e botar o casaco. Então, a nossa pregação do Evangelho, no CEAP, nós estamos sim fazendo comportagem dia a dia, contatando as pessoas, orando por elas, mas nós não entendemos. Mas essa ferramenta está nos aperfeiçoando, Caio, em todas as áreas de nossa vida. Pelo fato, nós estamos contatando pessoas diferentes, com conceitos diferentes, situações e problemas diferentes, pedidos de orações diferentes, e nós aprendemos ali a sentir por elas o que o Senhor Jesus sentia pelas pessoas. Compaixão, sentir empatia pelas pessoas. Aonde é que nós estamos aprendendo isso? No CEAP. De que maneira? Na comportagem dinâmica. Por que estamos aprendendo isso com mais intensidade? Porque nós estamos abordando mais pessoas. Estamos tendo contato com mais pessoas e mais situações também. Amém. Amém. E como é engraçado quando você começa a ver isso intenso demais, né? Quando você sai para as ruas para pregar o Evangelho, você vê vários testemunhos, e quando você chega em casa e dorme, você acorda, tudo se renova. Tudo se renova ali. O Senhor, com suas eternas misericórdias, faz você invocar o nome do Senhor de novo. Senhor Jesus, voltar ao Espírito novamente, e parece que é tudo de novo. Dá para você pregar. O CEAP é uma ferramenta que eu acho assim, que dá para você fazer isso a vida toda e tudo vai ser tudo novo novamente. Essa é a minha experiência com o CEAP que eu estou tendo aqui. Não você está falando da sua experiência agora, né, que você está fazendo o CEAP, mas todas as turmas, né, todos Sim. os CEAPistas, quando eles chegam aqui, que está sendo sediado em Vitória da Conquista, né, mas o CEAP Bahia e Sergipe, de cada cidade, de cada região que vem o CEAPista, quando eles chegam aqui, falam assim: eu só quero fazer isso da minha vida, agora Deus já me chamou, eu vou ser comportor, eu vou pregar o Evangelho a minha vida inteira, porque quando nós começamos a fazer isso, nós nos achamos. Mas sabe qual é o segredo? Porque muitos pensam assim, como você também assim, porque nós nos sentimos que estamos sendo úteis a Deus, né? O sabor do CEAP é a sensação de estar sendo útil a Deus. Mas aí nós falamos para os CEAPistas: não sinta útil a Deus só quando você estiver fazendo CEAP, só no ano que você está fazendo CEAP. Se sinta útil a Deus na sua faculdade, se sinta útil a Deus no seu trabalho. Você pode servir a Deus no lugar Sim. que você estiver. Lembra daquele versículo lá? Deus procura os seus adoradores que o adorem em espírito e verdade. Não podemos dizer, Deus ele também busca pessoas que sirvam a Ele, mas que sirvam em espírito e verdade. O lugar, Sim. Caio, o método nunca foi a preocupação de Deus, mas Ele quer apenas que o homem o sirva. Apenas que o homem o sirva, independente do lugar, independente da maneira, independente do método utilizado. Verdade. Em falar em serviço, quando a gente serve o Senhor verdadeiramente em espírito, a gente serve em descanso. E teve essa experiência que eu passei, porque, Senhor, eu estava pregando o Evangelho, estava fazendo a vontade do Senhor, porém, às vezes a gente se encontra em situações que a gente não está com paz de espírito, a gente não está andando no espírito. Então, para você servir a Deus, há duas coisas. Primeiro, fazer a vontade do Senhor, pregar o Evangelho. E a segunda, andar no Espírito. Essa é a importância de invocar o nome quando você está ali fazendo a oração. Às vezes você se reunir durante um tempo ali e de invocar o nome do Senhor, e de orar e de pedir para Ele nos fortalecer, né? Que às vezes a gente fica numa oração automática ali. Às vezes, muito momento, eu e outros CEAPistas aqui, a gente está tão no automático, mas a gente não quer fazer isso no automático. A gente quer fazer isso com o propósito de ter uma relação mais profunda com o Senhor.
Então essa é a importância de servir no descanso, né? Tem operar do Espírito e tem fazer a vontade de Deus. Isso, olha, é claro, isso a gente não pode deixar despercebido. Então, o serviço, porque esse serviço ele tem que ser realizado no Espírito? Porque a gente costuma dizer, tem um livro chamado O Comportor, na verdade é um livrete, né? Que fala que o escritório do comportor é no Santo dos Santos. Ele trabalha no Santo dos Santos. O escritório dele é lá. Se ele sair desse escritório, ele não tem operação no seu dia a dia, né? Porque o serviço a Deus é de suma importância ele ser realizado em nosso espírito, porque a nossa mente é confusa. A nossa alma, ela é natural, ela só pensa as coisas aqui da terra. Mas no espírito, nós conseguimos entender as profundezas de Deus. Então, todas essas pessoas que foram usadas por Deus no passado, que fizeram parte dos grandes homens de Deus, os profetas, por exemplo, o apóstolo João, na ilha de Patmos, em Apocalipse, ele foi achado no Espírito, e ali arrebatado no Espírito, naquela dimensão espiritual, ele recebeu a palavra de Deus, e o serviço dele foi excelente quando ele chegou na igreja em Éfeso. Então, o serviço pode ser o mais simples possível, ou você não precisa usar tantas palavras para alcançar uma pessoa, mas se você estiver no Espírito, você também vai levar a outra pessoa que você está falando da palavra também para o Espírito. Nós costumamos dizer que na rua, antes de nós abordarmos uma pessoa, nós temos que usar a intuição, que é uma parte do nosso espírito, né? Na intuição, nós vamos saber como parar a pessoa, como abordá-la, orar, as palavras que nós iremos usar na oração, que na verdade é o Senhor que ora por nós. E quando terminar aquele contato, nós vamos sentir que fomos absorvidos por Deus, e aquela pessoa também foi absorvida por Deus. E tem uma frase muito boa que a gente repete com frequência: nós só podemos levar uma pessoa para onde nós estamos. Entendeu? Se eu estou no Espírito, eu vou levar a pessoa para o Espírito. Mas se minha mente estiver confusa e vários pensamentos, e eu querer levar para a pessoa para o Espírito, então eu não vou conseguir, Caio. Só consigo levar uma pessoa para onde eu já fui, para onde eu estou. Daí vem a importância de você ser sincero a todo momento e levar as coisas ao Senhor, né? Porque se pregamos, somos direcionados pelo Espírito. E o Espírito que nos leva aonde Ele quer. Às vezes a gente faz as coisas pelas nossas própria mente, pelo nosso próprio dever ou obrigação, e a gente não sabe que aquilo ali está a serviço do Senhor. Isso, é verdade. E essa percepção que você falou, como é que nós vamos saber se aquilo está no Senhor, se aquilo tá no Senhor. O Senhor está selando, se eu estou fazendo de maneira correta? Nós temos um termômetro dentro de nós, que é a vida e a paz. Ou seja, é a unção de Deus correndo em nós, se movendo em nós. Sim. Quando nós sentimos uma coisa, fazemos uma coisa e sentimos o selo do Espírito em nós, a confirmação é que você está sentindo paz, você está obtendo vida, você está sentindo o Espírito se movendo dentro do seu interior. Ali Deus está no negócio. Mas quando você está fazendo algo e está naquela inquietação, eu não estou me sentindo bem, isso está me trazendo pesar. Você citou agora, né, sobre o descanso de Deus. Se o que eu estou fazendo não está me levando às recâmaras para desfrutar da presença íntima com Deus, olha, eu preciso consultar ao Senhor e ver que eu preciso mudar de serviço, porque aquilo não é o meu. Então, a gente conversa muito com os CEPistas, com os comportores. Você está feliz nesse serviço? É isso que Deus confirmou, esse serviço para a sua vida? Faça. Mas se não,
Se você quiser, você trabalha numa empresa onde tem 600 funcionários e todo período de refeições você ali prega o evangelho e está feliz, sim, está convicto de que Deus está lhe usando, continue nesse serviço. Mas nunca deixe de estar no Espírito. A gente não pode deixar de estar no Espírito para não perder a sensibilidade e ver constantemente a aprovação de Deus. Louvo a Deus por esse serviço, né? Pela comportagem. Não existe, eu mesmo não sei se existe outro emprego no mundo, outro trabalho a ser feito com tanto prazer, sim, algo tão prazeroso como comportagem, estar nas ruas todos os dias, tendo experiências diferentes. O nosso trabalho, nós usamos palavras espirituais o tempo inteiro, orando pelas pessoas, falando das reuniões, falando do canal da igreja, para as pessoas se inscreverem no Instituto Vida para Todos, se inscreverem no canal da Igreja em Vitória da Conquista. Nós falamos isso o dia inteiro na rua. Isso é um prazer, e quando nós vamos chegar em casa, deitamos, tomamos banho, descansamos, aí o Senhor vai acrescentando a paz, a graça, a tantas coisas maravilhosas que Ele atribui para nós. No outro dia Ele renova nosso espírito, nossa mente, nos dá entusiasmo e alegria para servir de novo. Então, essa nossa comissão. Eu acho que a gente, como jovens, fazendo parte do Exército dos Santos do Senhor, a gente tem uma comissão. E essa comissão não é dada somente para a gente, mas para todos, de pregar o Evangelho, de servir ao Senhor com entusiasmo, com espírito, por meio da palavra, né? Essa palavra do Senhor que tem poder, e se lembrando a cada momento, né, daquele que ofereceu sua própria vida por amor a nós. Então, quando a gente sai para pregar o Evangelho, a gente tem que ter essa visão governante da edificação. Quando a gente prega, serve para a edificação do próximo, mas para a nossa própria edificação também, que acaba nos separando, nos santificando. E você falou como jovens, né? Fazer parte do exército de Deus, dessa geração santa. E aqui a gente tem que deixar também um recado, né, para o ano que vem, 2021. Já não falta muito, né, para chegar. Média de quase 4 meses, né? Nós temos pela frente aí agora. Então nós já estamos pensando na nova turma do CEAP em 2021. Não sabemos a situação que vamos estar vivendo ano que vem, as circunstâncias, mas Deus, Ele sempre faz o seu chamamento. Deus, Ele sempre conta conosco. Deus, Ele sempre está nos chamando, está convocando. Porque a necessidade de Deus, ela continua. Ao menos que Ele volte antes de 2021. Mas até então, o Senhor, Ele vai precisar de você, Ele vai precisar de mim, Ele vai precisar de nós para servi-lo. A maneira, não se importa com a maneira. No CEAP, ele existe para aperfeiçoar o chamamento que Deus, Ele deu à pessoa. Eu quero servir a Deus, eu quero ser mais útil na igreja, em minha localidade. Eu quero ser mais útil a Deus no trabalho, na minha faculdade. E o que é que eu faço? Venha para o CEAP, que você vai ver Deus lhe usando em coisas tão simples. Mas quando você vai se envolvendo com o CEAP, quando você vai fazendo isso, renovando sempre a sua mente, renovando o seu entendimento, você vai se tornando útil a Deus, você vai aprendendo que o segredo é apenas estar no Espírito. Olha, o Senhor vai fluir na sua vida de uma maneira maravilhosa. O papo estava muito bom, mas agora chegou a hora de chamar a tag, atire a primeira pedra. Vamos lá. Bom, a tag atira a primeira pedra. A produção vai levantar as circunstâncias. Se você já fez, você vai levantar eu sim, eu nunca. Se você já fez, vai levantar eu já. Bom, você pode fazer aí dentro de casa, dá like, curta, comente e interage no chat. Vamos lá, vou falar, hein? Vamos lá. Primeira situação. Eu nunca fiz o Deus te abençoe.
Já, várias vezes. No ano passado, esse ano, nós não tivemos, na verdade, depois da comportagem dinâmica, nós deixamos de fazer. Sim. O Deus te abençoe. Mas o Deus te abençoe é um dia que você sai sem dinheiro nenhum, sem cartão de crédito, e você só vai ali com a finalidade de experimentar o poder de Deus na sua vida. E a ideia é, se você vender o livro, você se alimenta, come, se não, você não come. Mas aí quando você sai, e aí fala assim, você vai ficar o dia todo, e aí você pergunta pro irmão, e eu vou comer o quê? Cadê o dinheiro para me alimentar? Aí o irmão fala assim, Deus te abençoe. Então Deus sempre abençoa todos os dias, todas as vezes que nós fazemos essa experiência do Deus te abençoe, Deus sempre nos abençoa. A bênção é certa. Amém. Bom, eu, devido às circunstâncias atuais, eu nunca participei, mas com a tua explicação aí, dá vontade de participar. Amém. Também, né? Amém. Deus abençoe. Próximo. Eu nunca fiquei um dia sem passar nenhum livro. Aquele dia ruim. Meu Deus. Eu nunca fiquei. Eu também, pelas experiências atuais, graças a Deus, eu tenho abençoado. Então, até hoje eu nunca experimentei essa sensação de não passar o livro. Próximo. Eu nunca recebi oração na comportagem. Você foi orar pra pessoa, a pessoa acabou orando pra você. Já aconteceu? Acontece demais. Já. Principalmente pessoas cristãs, de outra congregação, vem sempre orar. E é sempre muito bom, né? Você estar orando pela pessoa. E você... Uma oração é uma bênção, né? Então, outra pessoa que ora por você, você sente até, assim, um conforto. Até para continuar sua pregação e continuar a posso orar por você, dar aquele ânimo. E muitas pessoas, eles oram por nós para Deus fortalecer o nosso trabalho na rua e podermos dar continuidade nesse serviço. São raras, mas nós recebemos oração na rua sim. O próximo agora, hein? Quero ver. Sim. Eu nunca atravessei a calçada quando vi um irmão com a camisa, posso orar por você. Eu nunca. Eu vou atrás da pessoa, porque a oração é boa demais. A gente tem esse sentimento, né, que quando você ganha a vida do Senhor, orar, estar em comunhão com o Senhor a todo momento é muito bom. E quando a outra pessoa ora por você, é uma comunhão entre dois ali, então o Senhor está presente, você sente a presença do Senhor. E nós estivemos na rua, em algumas cidades, né, também, e sim, os líderes, né, alguns pastores falam assim, gente, quando vocês estiverem passando na rua e esse pessoal do Posso Orar por vocês pararem, pode receber oração, que esses meninos é uma bênção de Deus. Amém. Vamos lá. Eu nunca esqueci o nome da pessoa no meio da oração. Vou orar por ela e esqueci o nome. Acontece bastante. Ainda mais quando você para muitas pessoas, assim, às vezes é uma família toda, aí você tem que lembrar o nome de todo mundo ali, aí acaba que você acaba trocando pelo nome que você tinha orado antes, e assim vai acontecendo. Mas é bom que o Senhor reconhece que a gente está orando por aquela pessoa, né? Não o nome, mas por aquela pessoa. Tem alguém que já me falou que quando esquece o nome da pessoa, aí começa a fazer a oração, Senhor abençoe, aí começa continua a oração para a pessoa não perceber que você esqueceu o nome, que ela esqueceu o nome. Mas ou esquece o nome, ou são muitos nomes muito difíceis que nós ouvimos, complicados na rua, que parece que nós ouvimos aquela vez, não tem nenhum no Facebook o nome daquele. Aí ela fala, blá, 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 aí continua a oração. Eu geralmente, quando eu esqueço, eu falo bem baixinho o nome da pessoa, para ela acabar no ouvido. Vamos lá. Eu nunca vendi chave, jornal Árvore da Vida no sinal de trânsito. Eu já. Eu nunca. Você tá falando vendeu, não foi? O jornal Árvore da Vida? O jornal Árvore da Vida, a gente pegou ele essa semana, mas a gente que é computador, a gente está apresentando e tal. Ainda não saiu, mas com a graça e misericórdia do Senhor vai sair e vai dar muitas pessoas ainda.
Eu nunca me surpreendi quando abordei alguém e achei que ele não ia levar nada. Já jogou a pessoa e falou, vou pegar aquele ali, mas não vai dar nada esse aí. Eu já. Eu também já. A gente vai pela mente, não, fala aquela pessoa ali, não sei, eu acho que não vai levar o livro e tal. E quando você vai e prega o evangelho, às vezes você tem até uma revelação ali, que aquela pessoa é diferente daquilo que você imagina. E leva livros e mais livros. E nós erramos nisso ainda, né? Infelizmente, o Senhor está nos aperfeiçoando, porque a gente já sabe que Deus não vê segundo a aparência, mas segundo o que está no interior das pessoas. Exatamente. Exatamente isso. A última, hein? Quero ver. Eu nunca esqueci, não. Eu nunca convidei alguém para fazer SEAP. Já convidei. Aproveita e convida então quem tá assistindo. Eu lembro que eu convidei uma pessoa, só que eu não tô lembrado o nome agora, mas você que é jovem, o Senhor precisa de você para pregar o Evangelho, tem essa comissão destinada a todos nós. Então venha participar do SEAP, que é um centro de aperfeiçoamento, onde você vai ter uma relação mais intensa com o Senhor. É algo assim, incomparável. Como foi a tua experiência, cara? Como é que você chegou no SEAP? Pois como é engraçado, né? Porque eu tava em Salvador, participando da igreja de Salvador e tal, um abraço para todos. Aí vim pra Conquista e meu tio tava com o sítio, construindo, eu falei, não, vou me envolver nesse projeto aí agora. Aí tava lá ajudando ele, até que eu fui vendo as mensagens, né, do IVPT e da Igreja Vitória da Conquista. Até que o irmão Ezra Mata também liberou uma mensagem e falou sobre a importância de você fazer o SEAP, de ser aperfeiçoado pelo Senhor, assim como o César também, irmão César, né, César Augusto. Na última mensagem, se eu não me engano, Minha Graça Te Basta, ele convidou vários jovens. E teve também um tira-sandália relacionado à consagração dos irmãos, né, ao serviço. Então eu falo, Senhor, eu tenho que responder esse chamado, eu tenho que me consagrar ao serviço. E ele me chamou para participar da loucura da pregação aqui no SEAP. Quando eu já cheguei, todos os meus irmãos estavam indo para a rua, então eu peguei logo essa parte de copotagem que o Senhor tem abençoado bastante, principalmente nas experiências individuais, né? Com ele, tem uma relação mais profunda. Eu tenho desfrutado de livros aqui também. É muito bom quando você apresenta um livro que você conhece, que você vê a pessoa do Senhor ali. Então, é uma riqueza. O que você estava fazendo antes e como é que está a sua rotina agora? O que fazia antes? O que você estava fazendo antes do SEAP? Antes do SEAP eu estava assim, estudando um pouco em casa, vendo alguns livros, esperando a volta da universidade. Aí agora não, agora a gente tá compromissado, tem uma responsabilidade. Então a gente acorda com aquele objetivo, ó, hoje o Senhor, estou entusiasmado e alegre porque você viu o Senhor em paz. Eu quero só desfrutar da presença do Senhor, só quero pregar o Evangelho. Eu tive a oportunidade de, minha mãe tá passando assim na rua, né? E eu falei, posso orar por você? Ela veio e eu pude orar por ela. Aí naquele momento ali até saiu lágrima do meu olho e do dela, porque é uma experiência única assim, né? Quando você prega para os outros, mas para sua família todos também. Os inscritos no canal da Igreja Vitória da Conquista, todos que estão assistindo esse Tira a Sandália no Pé, que 2021 vinha para o SEAP. Era bom se a gente tivesse ali, podendo conhecer quem que está de fato desfrutando dessa palavra e fazendo parte desse exército. É uma experiência, tem um hino que fala que só quem viveu sabe como é. Então, se você vir para o SEAP, Caio está contando a experiência dele, mas se você ouvir toda a experiência de qualquer um SEAPista, eles vão falar que foi a melhor decisão que eles tomaram na vida deles. Claro, tem a decisão de aceitar, de receber Jesus, né? De ser batizado, do primeiro dia que veio para a reunião, mas vir para o SEAP é maravilhoso. Venha para o SEAP! Agora chegou a hora de chamar as pepitas da semana. Bom, as pepitas
pepitas são sugestões de hinos e livros que você vai desfrutar durante a semana, e elas vão estar listadas aqui na descrição abaixo do vídeo. Você vai encontrar também a playlist no Spotify dos hinos que eu e Evandro vamos falar para vocês. Bom, aqui vai 2 versículos. 1 Coríntios, capítulo 2, 4, vai falar sobre um pouco do caráter da pregação. Minha palavra não se constitui em sabedoria humana, mas em demonstração de poder e espírito. E tem Atos também, que fala aqui para não temer, pelo contrário, falar e não se calar. Tem 3 músicas que eu tenho disputado bastante durante a semana, e tem uma da banda River e Robots, Overflow, que vai falar sobre a graça do Senhor transborda no nosso coração. Tem do hino Conheço a Ti, da 288, e tem também o PG, Meu Universo, que o Senhor é nosso universo, o Senhor tem que ser nosso primeiro pensamento do dia, a nossa luz. Bom, aí tem 2 livros que eu tenho disputado bastante aqui durante o CEAPRE. Primeiro é esse aqui, de Whitney Lee, O Exercitar do Reino para a Edificação da Igreja. Tem 3 chaves aqui que vai falar sobre o que? Perder o ego, perder a natureza da alma e exercitar o espírito. E você tem um livro aqui também de resiliência do irmão Dong, vai falar sobre a trajetória de vida do irmão Dong, desde o início lá na China até o seu fim de vida. São 49 capítulos, eu tenho desfrutado bastante. Inclusive um versículo que eu tenho desfrutado bastante foi sobre o reavivamento do Evangelho ali na década de 20, e fala que os irmãos ali falaram que tem uma frase ali que ficou bastante marcada em mim, foi o que a maneira adequada, correta de você orar é orar todos os dias. Foi o que a maneira adequada, correta de você orar é orar todos os dias. Bom, aqui vai as minhas pepitas para a semana. Romanos capítulo 10, eu queria que você desfrutasse bastante do capítulo 10 de Romanos, do versículo 12 ao versículo 15, porque nesse trecho da palavra de Deus, nós temos 2 práticas essenciais da vida cristã, que é invocar o nome do Senhor e pregar o Evangelho. Por isso que eu sugiro essa pepita para você. Nunca esqueça dessas 2 práticas essenciais: invocar o nome do Senhor e pregar o Evangelho. E também, aqui vai outra sugestão, outra pepita, que é o hino Servo Bom, Fiel e Prudente, do CD Feliz e Abençoado, da editora Árvore da Vida. E por último, este livro, Porque o Homem é Tão Especial. Esse livro nos fala da complexidade do universo e o homem ali dentro daquele universo, bem pequenininho, mas Deus com a intenção maravilhosa de dar a esse homem o governo do mundo que há de vir. Então, ao ler esse livro, você vai se sentir muito especial, se sentir chamado por Deus para fazer parte desse exército e chamar também outras pessoas que são especiais, que são alvo da misericórdia de Deus. Jesus é o Senhor. Amém, amém, Evandro. Foi bom ter conversado com você. A gente desfrutou bastante, né? Teve a comunhão da pregação do Evangelho. Que a gente possa ainda permanecer nesse caminho, de sair pelas ruas, de estar sendo movido pelo Espírito. Que Jesus continue a te abençoar e te aguardar no seu caminho. Amém. Muito obrigado, Caio, pelo convite. A frase é essa que eu aprendi na minha vida. E eu quero também usar: vamos continuar trabalhando, vamos trabalhar para o Senhor, vamos servir, vamos estar sempre sensível ao chamamento de Deus, aonde, quando e como Ele quer nos usar. Vamos estar sempre buscando isso diante do Senhor. Quero agradecer mais uma vez, muito obrigado pelo convite. Deus abençoe você, Deus abençoe sua família, em nome de Jesus. Mais um papo chega ao fim. Quem gostou, deixa o like, curta, comente e até a próxima. Beijo, câmera, mãe da TV.